2020 foi um ano estranho. Foi um ano tão estranho que, além de todas as coisas que vocês sabem que aconteceram, teve uma que talvez muitos de vocês não saibam. Uma imagem amaldiçoada. Isso mesmo. Uma foto amaldiçoada que, ao ser aplicada como papel de parede no teu celular, simplesmente destruía o teu celular. Isso aconteceu e eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E te explicar por que ela estragava o telefone das pessoas. E também que, né, não existe esse negócio de maldição, tá? Foi só uma brincadeira. Fala, peixe, tudo certo? Professor Fernando Coelho aqui, professor de Física. Esse é o canal Física Relativa. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Lá em maio de 2020, o perfil Ice Universe no Twitter fez um alerta mostrando uma imagem, falando assim: não apliquem essa imagem como papel de parede nos celulares de vocês. Essa imagem está fazendo o celular entrar num looping e entrar em crash e tu vai simplesmente perder teu celular. Não aplique a imagem como papel de parede. Adivinha o que as pessoas fizeram? Muitas aplicaram para testar, né? Porque acharam que era infundado. Como assim? Um papel de parede vai estragar meu telefone? Não faz sentido nenhum isso. A gente vai ver como faz sentido e o que aconteceu, tá? Mas a internet se dividiu entre pessoas que aplicaram papel de parede e não aconteceu nada, e pessoas que aplicaram papel de parede e perderam o telefone. O primeiro pensamento que, né, qualquer um pode ter é que, ao baixar o papel de parede, tu tá baixando ali um vírus que vai danificar teu celular. E o que foi descoberto é que não era um vírus, era um simples papel de parede, era uma simples foto tirada com uma câmera fotográfica normal. E mesmo assim, ao instalar esse papel de parede, ele fazia o teu celular entrar numa espiral da morte e nunca mais funcionar, e tu perde todos os teus dados e tu nunca mais tem acesso a eles, e tu perde teu celular morre e tu fica chorando, triste porque tu fez isso no teu Samsung novo. Vocês inclusive podem acessar essa imagem no site hdqwalls.com. O nome da imagem é só botar na pesquisa lá, é Sunset at St. Mary Lake Glacier National Park 5K. E baixar a imagem não tem problema nenhum, tá? Mas pode acontecer do teu celular acabar virando um simples pedaço de papel inútil se tu aplicar esta imagem como papel de parede. Baixar a foto não tem problema, visualizar a foto na galeria não tem problema, mas aplicar como papel de parede, sim, tem problema. Vamos entender por quê? Acontece o seguinte: essa imagem que vocês estão vendo é a gama de cores que o olho humano consegue perceber. Entre essas cores existe um certo espaço determinado que é chamado de sRGB, ou Standard Red Green Blue. É o padrão utilizado pela maioria dos celulares, pelas câmeras fotográficas, pelos monitores, pelas telas de computador, pelas impressoras, enfim. É um padrão de cores utilizado para tu manter uma padronização, para que tu garanta que uma imagem tirada por uma câmera fotográfica seja igualmente visualizada num monitor da Acer, num monitor da Dell ou numa televisão da LG, ou que seja impressa numa impressora da HP, por exemplo, para que a mesma imagem tem as mesmas cores em todo lugar. Então existe essa padronização, esse espaço de cores. Acontece que não existe só este padrão, né? Existem outros. Existe o Adobe RGB, que é um espaço um pouco maior, um pouco mais abrangente de cores. Existe o Profoto RGB, que é ainda maior, dentre outros padrões, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Provavelmente teu celular Android usa o sRGB. O PlayStation 5 que tu deve ter aí em casa também usa o sRGB. Mesmo que existam esses diferentes padrões, ainda assim os sistemas operacionais de algumas máquinas, como por exemplo os smartphones, conseguem ter linhas de códigos lá que são aplicadas para converter uma imagem, por exemplo, em Adobe RGB para sRGB. O que ele faz? Ele pega uma corzinha, por exemplo, nesta ponta aqui do espectro e no verde ali, né? E modifica e coloca ela nesta ponta aqui do espectro. E não tem problema nenhum, tu vai conseguir ver a imagem normalmente. Mas tudo se resume, todo o problema daquela foto se resume, por incrível que pareça, a este pixel aqui. A este simples pixel que vocês estão vendo na imagem. Meio rosa,
né? Cada pixel na tela de um telefone é formado por 3 LEDs, um LED vermelho, um LED azul e um LED verde, o sistema padrão RGB. E para tu selecionar a cor que esse pixel vai ter, tu seleciona a iluminação de cada um desses 3 LEDs, tu faz uma proporção entre os 3. E o sistema operacional Android, ele utiliza, e o sistema RGB como um todo, né, ele utiliza uma padronização de números para tu selecionar essa iluminação, que é um valor que vai de 0 até 255. Então, por exemplo, tu quer lá uma determinada cor que é uma mistura de azul e verde e tem pouco vermelho, então tu vai colocar um número bem baixinho para a iluminação do vermelho e um número mais alto para a iluminação do azul e do verde. Esses números variam de 0 até 255. Essa imagem que vocês estão vendo na tela são uma ampliação da tela do celular Google Pixel XL de 32 GB, que mostra os LEDs individuais de cores vermelhos, azul e verde. Quando tu vai analisar esse papel de parede, tu vai ver que é uma foto normal, tirada por uma câmera Nikon D850, só que olha só, o perfil de cores está escrito ali, ó, é Pro Photo RGB, é aquele perfil maior, lembra? Mas não tem problema nenhum, o algoritmo do Android vai converter essa foto para o padrão sRGB. Como que ele faz isso? Através dessa pequena equação. Essa equação aqui converte qualquer número lá dos outros padrões para o sistema padrão sRGB, né, numa proporção aí de vermelho, verde e azul, que vai deixar esse número num limite entre 0 até 255 de iluminação. Então, por exemplo, para aquele pixel defeituoso que nós temos, o padrão dele no Pro Photo RGB, ele tem os números de 54.213 para o vermelho, 182.376 para o verde e 17.5446 para o azul. Colocando na fórmula, convertendo para o padrão sRGB, ele fica com os valores 255 para o vermelho, 255 para o verde e 243 para o azul. Perfeito, a média dá 254, está dentro do limite de 255, não vai ter problema nenhum. Acontece que nos celulares Android, o algoritmo de conversão, ele usa um arredondamento nesses números para cima, então o 54 vira 55, o 182 vira 183 e o 17 vira 18. Na fórmula, isso vai dar uma média de 256. Pronto, é o suficiente para bugar o sistema. Um número acima do que é permitido pelo código, que é 255, o sistema entra em bug, entra numa espiral, num looping que tenta finalizar o processo do papel de parede, mas como tu colocou como papel de parede, ele não consegue, e tu não consegue mais desbloquear teu telefone. Então, não era nenhum malware, não era nenhum vírus que tinha na imagem, no programa, não. Era realmente um pixel da imagem. Claro que isso é facilmente resolvido com uma simples linha de código que fala assim: se o valor der acima de 255, transforme ele em 255. Pronto, resolve. Então, assim, muito provavelmente os celulares com sistemas operacionais mais novos, Android 11, Android acima do 11, já tem esse problema resolvido. O problema é que celulares mais antigos com sistemas operacionais que não atualizaram, como Android 10, 9 e para baixo, devem ter essa linha de código ainda inexistente, e portanto, se tu aplicar esse papel de parede, não faça isso, tu vai perder o teu celular, a menos que seja do celular da Sony, da LG, da Apple. Mas se for Samsung ou Google, não faz isso. Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o brilhante trabalho de pesquisa e investigação feito pelo canal Mr. Who's the Boss, que descobriu tudo isso, tá? Na qual eu só estou aqui reproduzindo. Se quiserem ver o vídeo original, que tá fantástico, acessem aqui embaixo. É isso, muito obrigado por assistir, até a próxima, beijo, tchau!